Bom dia na paz do Senhor. Hoje nós vamos realizar a leitura bíblica que está em Provérbios 19 e versículo 21, que nos diz assim: Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Amém. Salomão, quando ele escreve o livro de Provérbios, ele tem como objetivo instruir tanto a mim como a você, como a cada um de nós, a viver uma vida guiada pela sabedoria e na presença do Senhor. Nesse versículo fica nítido o quanto são frágeis os nossos planos mediante o propósito do nosso soberano Deus que governa o mundo. Quais são os propósitos de Deus? Segundo a Bíblia, o propósito de Deus para cada pessoa é o de glorificar a Ele, de cumprir a sua vontade, pois nós somos obras de Deus, criados em Jesus Cristo para fazermos as boas obras, a quais Deus, e somente Deus, preparou antes para nós a praticarmos. Glórias a Deus. Veja, prezado ouvinte, prezada ouvinte, os nossos planos, eles podem ser frustrados. Contudo, entretanto, os propósitos de Deus prevalecem e são o melhor. E o que fazer quando os nossos planos são frustrados? Pela palavra, eu digo que nós devemos confiar em Deus. Nós devemos ter a convicção que nada saiu do controle dele. Não vale a pena a gente se desesperar. Não, prezado irmão, prezada irmã. Nós precisamos depositar nossa esperança no propósito eterno de Deus. Em dias difíceis que nós vamos viver, que vão chegar até as nossas vidas, nós precisamos aceitar as nossas limitações. E eu repito, nós devemos entregar, depositar nossa esperança no propósito eterno de Deus. Se nós formos analisar, nós vamos entrar numa concordância que os nossos planos humanos, eles são muitos, eles são incertos, e nós temos de ter a consciência que eles só terão sucesso se estão diante da vontade de Deus, diante da concordância da vontade de Deus. Eu volto a dizer, somente os planos que Deus aprova, eles serão bem-sucedidos. Nós devemos aceitar, prezada irmã, que os mistérios dos planos de Deus estão além da nossa compreensão e, às vezes, até mesmo do nosso querer. Mas vamos lá. Alguns teólogos costumam classificar a vontade de Deus em duas amplas categorias. A primeira, que fala sobre sua vontade efetiva ou ativa e que vai englobar o plano de produzir determinados acontecimentos por seu próprio poder. E a segunda categoria, que é a sua vontade permissiva, definida por sua vontade em permitir certos acontecimentos em nossas vidas. Certo é, minha cara irmã, meu caro irmã, que esses dois aspectos da sua vontade são igualmente infalíveis e Ele, o nosso Deus, Ele é soberano sobre tudo. Vamos falar sobre algo que tem afligido muito nossos corações nos dias de hoje, sobre o sofrimento, a dor e sobre as aflições que fazem parte dessa nossa vida. Nós não sabemos porque uns sofrem mais do que os outros. E, na verdade, só na eternidade nós saberemos o porquê. Mas mesmo assim, nós não podemos, prezada irmã, ser fatalista. Não, nós devemos avaliar as nossas vidas. Nós devemos confessar os nossos pecados e andar com integridade diante de Deus. O sofrimento é algo muito difícil de equacionar. Quando ele nos atinge, às vezes nós sentimos culpa, outras vezes nós tentamos negar a realidade
ou exigir explicações. Jesus, contudo, afirmou que nós teríamos aflições neste mundo. E o que devemos fazer é correr para perto do nosso Deus eterno e não correr dele, correr para longe dele. Glórias a Deus. Quando as coisas não vão bem, nós temos o hábito de questionar a bondade e a sabedoria de Deus. Mas a nossa vida nem sempre é um mar tranquilo. Algumas vezes chegam tempestades. Porém, nós precisamos ter sempre em nossas mentes as promessas de Deus, como a que está contida no livro de Jeremias, capítulo 29 e versículo 11, que nos diz assim: Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Oh, glórias a Deus. Os propósitos de Deus, as promessas de Deus, que são maiores e melhores nas nossas vidas, que são assertivas, que preenchem o vazio e que nos encaminham jornada afora. Que possamos estar meditando durante o dia de hoje e os demais sobre os nossos planos e os propósitos de Deus nas nossas vidas. Que possamos seguir essa jornada, fazendo a vontade de Deus, caminhando pelo caminho correto e reto que até os céus conduz. Vamos orar. Deus, Pai amado, Senhor soberano e eterno, te sou grata, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, por tudo que Tu faz, por tudo, Senhor, que Tu farás. Te agradeço, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, pela Tua providência. Te agradeço, Senhor, pela salvação. Te agradeço, Pai, pelos meus pecados que foram perdoados lá na cruz. Deus Santo, Deus Poderoso, Pai amado, fica conosco, Senhor. Nos reveste, Senhor, com a Tua palavra. Nos enche, Senhor, com o Teu Espírito Santo e que possamos, em todo o tempo, cumprir os propósitos que Tu colocastes em nossas vidas. Deus Santo, Deus Misericordioso, eu Te agradeço e Te bendigo, Jesus. Amém.